tempo leva para mudar a cultura de uma organização? Vou contar uma historinha que diz respeito a isso. Existia na cidade de Campinas uma organização chamada Guarda Noturna de Campinas, que oferecia serviços de vigilância para a população em geral. Os guardas iam e ficavam à noite perto das casas, de vez em quando ele apitava para as pessoas perceberem que ele estava vivo e assim por diante. Muito bem, essa Guarda Noturna de Campinas, lá para o início dos anos 1970, ela estava decadente, cada vez pior, cada vez mais complicada. E a decadência fez com que as reclamações começassem a aumentar, os guardas estavam com a autoestima muito baixa, a desmotivação dominava e assim por diante. Eis que a Guarda Noturna de Campinas, então, buscou um novo diretor e foi eleito para tocar a Guarda Noturna de Campinas um comerciante conhecido localmente, que tinha um bom desempenho como comerciante, Guilherme Campos. Então lá foi ele ser o novo diretor da Guarda Noturna de Campinas, que foi assumida pela Associação Comercial de Campinas na época. Eu, como jornalista, fui entrevistar o homem. Chegando lá, eu tive uma aula que nunca mais eu esqueci, de cultura, gestão da cultura organizacional, comunicação organizacional. Ele disse o seguinte: bom, eu vou trabalhar para que esses guardas tenham orgulho de serem guardas noturnos. Eu vou trabalhar para que a população receba um serviço de valor. Eu vou trabalhar para que a população, quero que a população perceba o valor do serviço e assim por diante. Então, ele assumiu. No que ele assumiu, ele começou a fazer algumas coisas sem contar nada para ninguém, sem muita divulgação. Comprou 2 peruas Kombis, mandou tirar os bancos e fez estações de servir café, sem contar nada para ninguém. Mas encomendou uniformes novos para os guardas, também sem contar nada. Mas contratou um ex-integrante do Exército para ser o comandante dos guardas. Um cara severo, acostumado, que sabe dirigir pessoas, né? Muito bem. E aí houve o dia D. Então o dia D, os guardas chegaram esperando que fosse apenas mais um dia como tantos outros, mas não era nada disso, né? Estava diante deles alguém que era severo, que exigia muito e confiava muito neles. E que fez um discurso trabalhando com essas 2 variáveis, né? Vocês têm de fazer um trabalho de excelência para a população. A população espera de vocês. Vocês têm de ser confiáveis aos olhos da população, tá certo? Vocês têm responsabilidades para com a população e vocês têm condição de fazer isto. Acontece que nós temos que mudar, nós temos que fazer uma transformação radical na nossa maneira de ser. E aí fez um discurso de bastante exigência e bastante crença nas pessoas. Ao final do discurso, ele pediu para todo mundo ir para o vestiário para botar uma roupa decente. E aí, então, os guardas vestiram uniformes novos, todo mundo começou a se sentir melhor com aquele uniforme novo, a vida mudou, eles percebiam que tinha alguma mudança, que tinha alguma coisa acontecido, porque tiveram um discurso diferente, tiveram um comandante que comandava, né, e agora estão com uniformes novos. E qual foi a surpresa deles quando, trabalhando de noite, perceberam a chegada de peruas Kombis com o nome da Guarda Noturna e que veio trazer café para eles. Ninguém nunca tinha pensado nisso. Eles se sentiram incluídos, protegidos, aí trocavam umas ideiazinhas com o motorista, tomavam café e continuavam o seu trabalho. Muito bem. Em conclusão, em menos de um mês a coisa se reverteu completamente, né? Veja o papel de um líder de valor, uma pessoa que realmente acredita no seu trabalho, acredita nas outras pessoas, quer fazer um trabalho com excelência e que tem a arte da comunicação, tá certo? A arte da comunicação está naquilo que a gente fala, mas também muito mais naquilo que a gente faz. Então, o que ele fez? Ele manuseou com objetos de alto poder simbólico. A Kombi não é apenas uma Kombi. A Kombi é sinal de que somos incluídos, é sinal de que a guarda se importa conosco, né? Os uniformes não são apenas os uniformes. Os uniformes, eles nos dão dignidade, né? Perante nós mesmos e perante a população.
Ele trabalhou com a identidade das pessoas. Ele tirou aquela persona negativa, né? Guarda, decadente, desmotivado, ninguém liga pra gente, se eu fizer de um jeito tá bom, se eu fizer do outro jeito tá bom também. E no lugar dessa pessoa, houve uma nova narrativa. Eu sou guarda, a população espera por mim, eu tenho uma responsabilidade, eu estou numa organização de valor, tá certo? Ele trabalhou com valores, ele falou do trabalho, ele falou da responsabilidade, ele falou da serviços à comunidade. Então as pessoas não querem trabalhar só pelo dinheiro, elas querem trabalhar e se sentir úteis, verdadeiras, que o trabalho delas tem valor de fato. Então ele jogou com vários elementos simbólicos de alto valor. Em menos de um mês, reverteu tudo, tá certo? Em menos de um mês já não era mais a mesma coisa. Então eu quero dizer o seguinte: a comunicação cria a realidade. A comunicação não apenas descreve a realidade, mas ela cria a realidade. A comunicação é a ferramenta que nos ajuda a transformar a cultura, não só a comunicação. Há aquilo que as pessoas fazem de verdade para o bem da mudança e há também a comunicação que é o sustentáculo disto. Então, eis aí o papel de um líder que é inspiração. A diferença vem porque ele efetivamente é capaz de dar nova identidade à organização, nova identidade às pessoas e nova visão externa para aquela organização. E aí cria-se um círculo virtuoso em que cada uma dessas coisas alimenta as demais e a organização passa a ser vista como uma organização de excelência. Então, mudança cultural pode ocorrer de maneira muito mais rápida do que as pessoas imaginam. Depende das circunstâncias, depende das pessoas envolvidas e depende do uso adequado da comunicação. Vamos em frente então. Então é isso, mudança cultural.